pessoal, eu sou Alexandre Faustino, host desse podcast, CEO e fundador da R70, e é com muita satisfação que eu coloco no ar mais um episódio do podcast Two Steps Ahead. E o episódio de hoje, o episódio número 13, está repleto de temas interessantíssimos. Antes de introduzir a nossa convidada para vocês, eu os encorajo a clicar aqui embaixo no sininho para que você receba todo o nosso conteúdo assim que ele é disponibilizado. Eu também te encorajo a nos seguir nas nossas redes sociais, deixe o seu like, compartilhe, deixe o seu comentário, porque você tem a oportunidade de ser um grande agente de transformação de vidas. Esse podcast é um podcast de empreendedorismo e eu lembro que todos nós empreendemos, ainda que não saibamos que estamos empreendendo, desde quando a gente nasce. E hoje a gente, aliás, vai fazer uma viagem e a gente vai percorrer as infâncias, a vida de adolescente e a vida de adulto para a gente entender quantos pontos importantes são necessários para que a gente tenha um perfil empreendedor de verdade, um perfil de quem empreende buscando resultado, de quem entende o que é ter sucesso. Então, não perca tempo, me segue aqui, clica no sininho. Nós estamos, além aqui da plataforma de vídeo, também em todas as plataformas de áudio, como Google Podcasts, Spotify. Então, vem conosco, porque o episódio de hoje vai ser bastante quente e intenso. E no episódio de hoje, a gente tem a satisfação de receber aqui a Carolina Salles. O currículo da Carolina é surpreendente e impressionante. Carolina é formada em psicologia, mas a Carolina, além de psicóloga, é mestre em psicologia clínica, é formada em terapia do esquema, psicologia positiva, é master e trainer em programação neurolinguística, o PNL, é certificada em coach, é profissional, self-coaching, coaching ericksoniano, formada em desensibilização e reprocessamento por meio dos movimentos oculares, hipnoterapia, especializada em psicologia hospitalar e em medicina chinesa. O trabalho da Carol é notável por uma abordagem inovadora e cativante. E através das redes sociais, a Carol tem compartilhado todo o conhecimento dela de forma lúdica e acessível a todos, tornando temas importantes e complexos cada vez mais compreensíveis para todos. E isso é muito, muito, muito legal. Uma das áreas de foco da Carol é a investigação e a compreensão de traumas em diferentes intensidades, que têm origem majoritariamente lá na infância, mas que afetam as nossas vidas na fase adulta. Hoje nós vamos conhecer melhor a Carol. Nós vamos elucidar não somente sobre traumas, mas também sobre resiliência, que é fundamental para os desafios que todos nós temos no nosso dia a dia. E nós vamos aprender também quais são as principais estratégias para nós conquistarmos o nosso bem-estar, a nossa saúde mental, que é de tanto valor. Então, Carol, muito obrigado por participar aqui conosco. O episódio 13 do podcast Two Steps Ahead é inteirinho seu. Muito obrigada, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com você, Alexandre, para falar de um tema que eu particularmente gosto muito, estudo porque eu me identifico, né, e eu, assim, me ajuda muito na minha prática profissional. Eu levei muito tempo para, de fato, começar a estudar exclusivamente trauma. Como você foi lendo aí o currículo, eu estava até pensando, nossa, já foi para psicologia hospitalar, medicina chinesa, né, eu levei um tempo, e desde que eu descobri traumas, isso me abriu uma percepção da minha própria vida, da vida dos meus clientes, né, da vida de quem eu atendo, trazendo muito mais possibilidade de solução para o dia de hoje, para a vida adulta, né? Então é um tema que eu me apaixonei, que eu adoro falar, trabalho com isso o dia inteiro e é um prazer aqui conversar com você sobre esse assunto. Muito obrigada. Carol, traumas realmente é um tema muito importante, né? Antes de a gente começar esse episódio, a gente estava discutindo aqui como que a gente precisa estar forte para suportar os nossos dias e, evidentemente, que se a gente tem uma lesão, né, um trauma, o que a gente vai discutir hoje não é um trauma físico, mas é um trauma psicológico, a gente fica absolutamente impotente no processo de recuperação, de reversão de determinados cenários. Mas o seu currículo é tão interessante, tão imponente, que eu queria que você
por favor, contasse pra gente como é que você chegou até aqui. Conta pra nós, como é que foi esse processo na tua infância ou adolescência, como é que a psicologia entrou na tua vida, conta um pouquinho pra gente poder chegar nos traumas. Eu digo que, aliás, eu aprendi isso dentro da psicologia, né? Que a gente procura tratar daquilo que a gente tem para cuidar dentro da gente. Então, acho que essa jornada é uma jornada, né, acima de tudo, de autodescoberta, de um processo de percepção mesmo interna, primeiramente. Então, para contar, né, para começar falando aqui de mim, é claro que eu tenho traumas também. Quem não tem? Não passamos ilesos, né, pela vida. E a minha trajetória, ela com certeza é marcada, não por aquilo que classicamente a gente entende como trauma, mas eu sou uma pessoa que sempre me exige muito, sempre fui aquela pessoa que dizia para mim mesma, vai, tem que fazer isso não é suficiente, né? Isso a gente vai aqui na nossa conversa discorrer que isso é fruto, sim, né, de alguns aprendizados, de alguns eventos traumáticos que a gente tem e que, de algum modo, a gente acaba sempre pensando assim, mas isso me ajudou, né? Mas isso me ajudou. E, em certa parte, isso pode ter me ajudado, sim, mas esse processo de autoconhecimento foi me ajudando a equilibrar tudo isso. Então, quando eu comecei a minha carreira, né, finalizei a faculdade, na sequência eu já entrei na pós-graduação, e aí eu já entrei no mestrado, e aí eu já entrei na outra pós-graduação, na outra pós, e depois na outra pós, e depois na outra pós. Então, tem um monte de pós-graduação aí, porque era uma vida muito assim, e até hoje eu faço, eu estudo, enfim, mas hoje com muito mais, buscando muito mais experimentar o equilíbrio, porque ter bons resultados é bom, é gostoso, é importante ter resultados profissionais, ter resultados financeiros. Agora, ter saúde mental, para mim, também é algo que me acompanhou aí ao longo dessa jornada, né? Então, eu passei por essas experiências aí todas, sou do interior, vim para São Paulo, fazendo muitas exigências aí comigo mesma, e já há 20 anos eu estou na psicologia clínica, e aqui com a clínica mesmo, com uma clínica minha desde 2020, porque na contramão das minhas colegas psicólogas que na pandemia fecharam consultório e começaram a atender dentro de casa, eu montei uma clínica, porque eu falei, não, vamos lá, porque aqui eu tô vendo possibilidades aqui. E aí eu montei a clínica e justamente na pandemia a gente teve, claro, uma grande expansão da psicologia por conta do sofrimento que gerou, no sofrimento emocional que gerou em toda a população mundial. Então a psicologia teve um boom, e eu visualizei isso, eu vislumbrei isso, eu achei que realmente a gente tinha ali possibilidades, e possibilidades não só de cuidar da parte emocional, como também de trazer outros profissionais que cuidassem da saúde de um jeito integral, de um jeito integrado, porque achei que isso era importante, então montei a clínica. Eu já faço, já tenho presença digital há mais ou menos, sei lá, acho que desde 2017, por ali, mas foi também do ano passado para cá que isso foi tomando também mais forma, porque eu fui criando alternativas, criando possibilidades, também um pouco aí com o lado exigente, mas trazendo um pouco do lado lúdico, né? E a coisa aconteceu principalmente nas redes sociais, quando eu trouxe mesmo o meu lado mais lúdico, uma parte mais infantil, mais criança, mais criativa, e aí a coisa funcionou. Então, acho que assim, né, se eu olhar para minha trajetória, eu acho que eu sou, né, fruto de todas esses traumas, ao mesmo tempo aprendizados, ressignificação de traumas, para poder sim usar, né, há pouco antes da gente começar, a gente estava conversando, dá para usar um trauma a nosso favor? Claro, né, a gente pode usar os aprendizados que tem do trauma, né, os aprendizados, o que a gente tem ali, mas sempre trazendo o nosso lado saudável para dar significado para esse trauma. Eu acho que ao longo da minha carreira eu venho fazendo isto, né? Eu venho tentando sempre trazer esse lado saudável, positivo, para viver uma vida um pouco mais equilibrada, né? E aí saber de trauma é uma possibilidade para mim mesma e, claro, para o meu paciente, de olhar aquilo que às vezes emperra, aquilo que segura, e poder transformar isso naquilo que te faz brilhar, ou né, que te dá possibilidades, que te faz, enfim, crescer, né? E acho que, principalmente nos últimos 3, 4 anos aí de carreira, foi um momento que eu fiz muito esse giro, essa mudança, de poder realmente me conectar com aquilo que é importante para mim, com aquilo que faz sentido na minha vida, e poder fazer isso com muito prazer, com muito amor, com muito carinho, no que faz sentido.
e aí eu tive muito mais sucesso do que antes. Isso é muito legal o que você está falando, porque você trouxe alguns elementos que para mim, música para os ouvidos, né? O primeiro, você dizendo que você abriu a sua clínica na contramão do que estava acontecendo, ou seja, você Sim. foi a campo, foi colocar em prática o que a gente chama de empreendedorismo, né? Embora eu creia que a gente empreende desde o momento em que a gente nasce. Exato. Aliás, para a gente chegar no útero da nossa mãe, a gente tem que vencer centenas de milhões de adversários. Então a gente está empreendendo, na verdade, desde sempre, né? A gente Sim. nasce e vamos partir para um outro empreendedorismo. Agora eu preciso me alimentar, eu tenho que aprender a mamar. Agora eu tenho que aprender a engatinhar, agora eu tenho que aprender a andar, agora eu tenho que desviar a minha testa das quinas das mesas. Então a gente está num processo de aprendizado, de desafio o tempo inteiro. Isso nada mais é do que empreendedorismo, né? A Com gente certeza. tá buscando caminhos para a gente poder alcançar os nossos objetivos. E quando eu ouço alguém comentar, principalmente que no período de incertezas, como foi o período da pandemia, você investiu num negócio seu para colocar em prática o seu conhecimento, né? Porque diferente do que acontece algumas vezes, você não simplesmente abriu um consultório. Antes de abrir o consultório, você tinha feito a graduação, após o MBA, e outro, e outro, e outro, e outro, e outro. Então você estava preparada para isso, é bem legal. E o boom que você teve através da internet, né, das redes sociais, é algo assim impressionante, né, impressionante. E eu queria saber se você, quando fez o primeiro vídeo, né, puxando para o lúdico, se você tinha alguma noção do que isso poderia se tornar. Nenhuma, não. Foi um dia foi muito engraçado isso. Foi um dia eu cheguei pra minha secretária e falei assim: "Tô cansada de falar essas coisas aí, hoje eu vou fazer uma coisa diferente. Daqui, eu vou entrar aqui na sala", fechei a porta, e aí eu fiquei, né, eu gravei, estava numa cadeira e na outra cadeira, e aí eu falava comigo mesma, e aí eram os pensamentos. Falei: "Vai, posta isso daí, né". E daí eu falei: "Ah, gostei de fazer isso daí, achei divertido fazer isso daí, né". Tá, aí eu, né, comecei, a falei: "Ah, eu acho que eu vou começar a fazer". E aí a minha rede de amigos, começou a me dar retorno. "Nossa, que legal". E eu já, como falei, já estou presente nas redes sociais mais ou menos desde 2017 profissionalmente, né, e não tinha nenhum retorno, assim, tinha pouquíssimo retorno, né. E eu comecei a falar mais ou menos as mesmas coisas que eu falava, só que de um jeito lúdico, brincando e me divertindo, né. E o mais interessante é que o vídeo que mais viralizou até o dia de hoje, foi um vídeo em que eu tinha ido para Porto Alegre num congresso, e aí passei o fim de semana todo lá e cheguei na segunda-feira, e aí o consultório cheio, eu tinha que começar a trabalhar, e aí faltava 5 minutos para começar a trabalhar e precisava, não tinha vídeo para aquele dia, eu falei para minha secretária: "Vem aqui, Aline, vem aqui, vai, posta isso aí mesmo, ai, tá divertido, não sei o quê", né, e foi super rápido, e eu não tinha ideia nunca que aquele vídeo ia viralizar, jamais eu imaginei uma coisa daquela, né, porque, foi naquele, era, numa, assim, foi bem numa brincadeira, não foi tão pensado, mas eu acho que tem 2 pontos importantes para a gente empreender e para a gente ter resultado nisso, que justamente a gente sim ter o conhecimento, né, eu quando abri o consultório, eu já atuava como psicóloga clínica há 18, talvez 17, 18 anos, né, então já tinha e todo o conhecimento, então eu acho que tem uma parte aqui que é da gente estar preparado, Sem né, dúvidas, sempre, da gente sem estar dúvidas. preparado com estudo, com conhecimento, né, e da gente também estar no flow, né, da gente também poder ter conexão com a gente, né, de poder a gente viver esse nosso lado saudável ou esse nosso lado lúdico, e acho que quando a gente consegue fazer também essa conexão, a gente cria possibilidades, né, possibilidades que tocam as pessoas, que eu acho que o que faz o maior sucesso para o empreendedor, ou melhor, o que traz o sucesso para o empreendedor é quando ele pode tocar, de algum modo, a vida das pessoas, porque aí aquilo que ele está propondo Claro. vai ser absorvido pelos outros, né? E eu acho que não é que esse caminho é muito simples, mas eu acho que se eu pudesse dizer assim, né, qual é talvez um caminho aí que funciona para você ter sucesso, né? E eu diria, tenha o conhecimento, sim, tenha os compromissos, a dedicação. Agora, traz também o que é melhor em você, traz o seu lado lúdico, traz a espontaneidade, né? Porque isso junto
pode criar coisas, né? O tal do Oceano Azul, né? Quando eu comecei era o Oceano Azul. Hoje, depois um monte de gente me copiou, enfim. Mas quando eu comecei era o Oceano Azul, porque ninguém estava fazendo isso, né? E a criatividade, eu acho que ela vem desses momentos, da gente ter o conhecimento e conectar ali um pouco da nossa essência, do que a gente acredita, daquilo que está internamente presente em nós. Eu penso que é fundamental, porque o que acontece, né? Eu gosto bastante do que disse um filósofo chamado Spinoza, que ele diz que a alegria é a base do nosso amor interno, e alegria, Spinoza a definiu como a passagem para um estado mais potente do nosso próprio ser. Poxa, o que é isso? Se eu não gosto de ser host de podcast, mas eu sou obrigado a vir aqui gravar, eu vou vir, eu vou estudar, eu vou fazer a gravação e eu vou embora. Mas como eu gosto, eu venho aqui, eu faço o meu melhor, muito feliz, e eu vou além, porque eu estou fazendo exatamente aquilo que eu gosto. E o grande, a grande dúvida, né, hoje é assim, o que é que realmente eu gosto de fazer? Porque a gente tem na construção, principalmente da nossa carreira, uma série de obstáculos, né? Sim. Então, sei lá, talvez se meu filho chegar em casa hoje e contar que ele encontrou a felicidade dele, que é não fazer faculdade, não prosseguir com os estudos e partir para uma atividade, para uma profissão, sei lá, artística, que não é o que eu tenho na minha cabeça hoje. Ele vai encontrar uma resistência. Uhum. Se a minha Sim. filha chega em casa e fala, olha, resolvi também, não sei o que tal, eu vou me juntar a um grupo de dança e acabou. Eu talvez também tenha resistência. Mas, provavelmente, aquele adolescente que chega em casa dizendo que vai ser médico, que vai ser engenheiro, né, que vai ser economista, ou que vai estudar fora do Brasil, trabalhar em multinacional, ele tem muito mais adesão. Mas o ponto fundamental aqui é o seguinte: o que é que de fato nos deixa feliz? Eu acho que esse é o cerne, né? E tem uma questão junto com isso, que a gente não é educado para ter esta percepção. A gente não tem uma educação psicológica, uma educação emocional nas escolas, dentro de casa, nas famílias, que de fato nos oriente para ir se observando, porque né, hoje em dia se fala muito de propósito, e as pessoas pensam, ai, qual é o meu propósito? O que vai ser lá na frente? O meu propósito e aquilo que eu vou deixar, ele tem muito a ver com a minha história, com o que eu trago até aqui, o que fez sentido até aqui. Então, é importante olhar para o que fez sentido até aqui, porque isso me constitui e me potencializa para fazer o que eu vou fazer daqui para frente, né? Só que a gente não é educado para fazer essa movimentação, é educado para performar. E Sim, é performar verdade. dentro de determinadas profissões com determinados resultados financeiros. É, Aí eu acho que a chave é trazer o empreendedorismo, ou o dinheiro, ou a tecnologia, que hoje está muito em alta, para uma atividade meio e nunca para uma atividade fim. fim, exato. Então, legal. Tecnologia está aí à minha disposição e à sua. A gente usa a tecnologia, graças a Deus, aliás, pô, ajuda bastante, Com né? Uma certeza. coisa é ficar folheando guia de ruas para chegar na Avenida Ibirapuera. A outra é você ligar o Waze e não se preocupar nem com o trânsito, porque ele vai te levar lá. Agora, qual que é o ponto da virada? É a gente entender o que é que a gente vai, o que a gente vai fazer com a tecnologia para que a nossa vida de fato seja melhor. Né? Esse é o ponto fundamental. Exatamente. Empreender é legal? Legal pra caramba, tal, não sei o quê. Desde que o seu vídeo viralize, a R70 assine um contrato legal com uma montadora, que as coisas funcionem como você planejou. Isso é legal pra caramba. Mas e a hora que a conta não fecha? E a hora que a receita não vem? E a hora que o funcionário pede demissão? Cara, é difícil pra caraca. E Sim. aí, Isso é a vida. isso é a vida, exatamente, isso é a vida. Então, a gente precisa estar muito, muito sintonizado, entendendo aquilo que a gente gosta de fazer e lembrando que o empreendedorismo, o dinheiro, a tecnologia é atividade meio. Eu preciso entender o seguinte, legal, eu empreendo para quê?
Eu ganho dinheiro para quê? E aí nada faz sentido na minha cabeça, né, mas é uma particularidade minha, se a atividade fim da minha vida não for o amor, não for a descoberta por paixões que não tem nada a ver com atividade meio, nada a ver, zero. Zero. Né? Então, esse é um processo muito louco. Então, quando eu ouço alguém falar que empreendeu, que descobriu aquilo que gosta, que faz aquilo que ama, isso é música para os ouvidos, porque é o incentivo, né, que eu dou para todos aqueles que me cercam. A gente precisa gostar muito do lugar em que a gente está. Sim, Muito. muito, muito. Tem um conceito dentro da psicologia positiva, né? Quando a gente define o conceito da felicidade segundo a eudaimonia e o hedonismo, né? O hedonismo é a felicidade que ela é efêmera. Por que ela é efêmera? Porque ela está no prazer. Então, eu compro um carro, mas eu saio ali na esquina, eu já estou pensando no próximo carro que eu vou comprar. Mas naquele momento que eu comprei foi incrível. Mas tem né, o hedonismo, ela vai rapidamente, é legal, é legal. Ah, comprei uma casa incrível, é legal, é legal. Dali a 3 anos eu tô querendo outra casa, né? Ou eu quero fazer uma reforma, porque daí já não tá, né? Então, mas dura um tempo, né? E a eudaimonia é justamente eu viver aquilo que faz sentido para minha alma, para minha essência, né? Isso pode estar conectado com, sei lá, né, o olhar de um filho, né, a vivência familiar, a conexão com pessoas realmente amadas, um trabalho que você frequentemente esteja engajado, porque aquilo te desafia, mas ao mesmo tempo te traz prazer. Sim, aí você tem um prazer, mas não é um prazer do fechei o contrato, mas como é legal desenvolver isso aqui, como é legal ver o cliente tendo esse resultado, como é legal fazer a diferença ali na vida do outro, né? E esse tipo de felicidade, ele é mais duradouro, evidentemente, né? Não é efêmero como esse. E não é que é errado, só tenho que viver essa e não posso viver essa. Não, bacana a gente poder viver a matéria, ok. Agora, e se isso é a essência, a hora que isso falta, eu faço o quê? Porque isso pode faltar. Agora, aqui não vai ter falta nunca. Se é a conexão com o meu ser, isso eu posso ter sempre. Se é dinheiro, se é ter, se é matéria, pode acontecer um Não, problema, posso não ter. é legal. Vamos combinar, é legal você Super, ter, né? super, não. Mas a verdadeira alegria, né, ela não está fora de você. Exato. Porque você não tem o domínio, né? Um outro cara que eu gosto bastante, Sêneca. Sêneca falava que a alegria genuína, ela é uma espécie de semente que está dentro de você. Tudo aquilo que está fora não é alegria genuína. Você fala, pô, peraí, como assim? Eu fico mega feliz a hora que eu vou comer, sei lá, uma macarronada. Macarrão tá fora. Então você fica feliz? Não, é momentâneo. Você tá Você com tem uma fome, satisfação, você tem então prazer. você olha e fala assim, poxa, eu gosto daquele macarrão. E depois da segunda macarronada, não dá mais. Vou ficar um mês sem comer macarrão. Agora, o amor não, o amor tá lá dentro. Exato. Né? O amor tá lá dentro. A alegria que você tem em fazer os seus vídeos, ela é genuína. Toda vez que você produz os vídeos, você fica feliz. E se o vídeo não sair do jeito que você quer, deleta, faz de novo, porque aquilo te deixa feliz, incendiado o tempo inteiro. E eu acho isso muito, muito, muito legal. E a gente tem que ir se descobrindo. Exato. Eu penso isso. Exato, você sabe, eu comecei dizendo, quando você me pergunta da minha carreira, né, eu particularmente tenho uma característica, como eu falei, de muita exigência e de pouca espontaneidade, né, muito acadêmica, muito intelectual, e fazer os vídeos foi um grande desafio, foi uma virada de chave e um desafio como pessoa, na vida profissional, e descobrir a possibilidade de alcançar pessoas, fazer a diferença na vida das pessoas com um lado meu que eu talvez protegesse, que eu, assim, ficava ali guardadinho, né? E que isso pode ser potência, né? E acho que essa, né, descobrir isso na vida, né? A gente permitir que as nossas sombras, né? Porque o intelecto, ele é uma forma da gente colocar também uma capa, uma armadura. Muita gente me pergunta como é que você tem coragem de interpretar aquilo, né? Como é que você tem coragem de fazer uma criança fazendo birra, né? É divertido. É divertido, né? Né, assim, alguns vídeos, eu e a Aline, né, que é a minha secretária, a gente termina e a gente tá rindo muito, rindo muito. Mas
E isso passou a fazer sentido. Essa é a diferença. Como eu disse, eu falo as mesmas coisas que eu falava, mas como faz mais sentido, eu acho que toca mais as Você pessoas. está potencializada. É, É o é, Spinoza na veia. Na hora que você é. grava o vídeo, tua potência vai para a estratosfera, você fica mega feliz. Né? E, por outro lado, se alguém te mandar uma mensagem e falar assim, Carol, eu acho que esses vídeos são ridículos, você está fazendo um papel que não deveria. Essa mensagem, ela não te potencializa. Não, não. Aliás, ela te potencializa no sentido reverso, né? Ela te joga para baixo. E o que a gente tem que buscar o tempo inteiro? Cara, vamos subir. Vamos subir. Agora me conta uma coisa, o que é que são exatamente traumas psicológicos que você tem tratado tão bem? Quando a gente fala de traumas dentro da psicologia, vamos entender que existem diversas psicologias e diversos conceitos, né? Porque se a gente se pautar no DSM, que é um manual descritivo, né? Um manual diagnóstico e estatístico dos transtornos mentais, então é lá um livrão grande da psiquiatria, que tem, né? Se a gente for se pautar no que é trauma ali, né? A gente tem um recorte pequenininho, né, que é um evento específico, concreto, em que a pessoa é ameaçada de morte ou tem, né, ou sofre uma violência sexual, enfim, tem todo um contexto e é bem pequenininho, inclusive, esse conceito, assim, bem, bem específico. Isso a gente está falando de trauma segundo uma teoria, um saber. Mas existem vários saberes, né? O trauma para psicanálise é outra coisa, o trauma dentro da terapia cognitivo-comportamental é outra coisa. E eu trabalho à luz da terapia do esquema. Então, eu vou falar aqui de trauma à luz da terapia do esquema, e é importante fazer esse recorte, que é assim, de qual é o meu lugar de fala, né? Porque eu não tenho nenhuma pretensão de abarcar todos, e porque é isso que me ajuda a olhar para aquele ser humano que está ali. Então, ter uma teoria por trás me ajuda a olhar para aquele ser humano e ajudá-lo ali naquele processo. Então, dentro da terapia do esquema, trauma se configura por episódios, situações que ou tem um alto significado emocional, acontece uma vez, duas vezes, mas tem uma alta potência emocional, ou ela até é sutil, mas ela se repete muitas vezes. E como ela se repete, aquela memória vai ficando armazenada, mas é uma memória que fica armazenada no nosso sistema límbico, na amígdala, ou seja, na nossa parte emocional, e não no nosso neocórtex, na nossa parte racional. Então, o que acontece dentro da terapia do esquema? A gente vai falar de traumas infantis. Existe, claro, o conceito de traumas. Existem traumas na vida adulta? Sim, existem traumas na vida adulta. Daí não é esse mesmo conceito do que eu estou falando. Um trauma na vida adulta é, de fato, lá a descrição do DSM. Então, uma situação específica que acontece com uma pessoa, seja um assalto, uma situação de abuso sexual, enfim, uma situação específica, uma morte abrupta, a pessoa presencia um acidente, pode ser uma situação traumática. Isso é trauma também. E esse é o trauma que pode acontecer ao longo da vida adulta. O trauma do qual a terapia do esquema fala, e é o trauma que eu estudo e falo e trato com os meus pacientes, são estas experiências ao longo da infância e da adolescência que deixaram registros inconscientes, registros emocionais que norteiam hoje escolhas, comportamentos, pensamentos na vida adulta. E que muitas vezes a gente não tem consciência, que muitas vezes a gente nem sabe que aconteceu, porque uma boa parte destas experiências, desses episódios traumáticos podem acontecer durante a gestação, no primeiro ano de vida, no momento em que a criança não tem nem linguagem para dar um significado para aquilo que está acontecendo. Então, é, é, e, e assim, né, quando a gente pensa, mas o que que a gente chama então de uma experiência traumática? É quando os cuidadores ao redor daquela criança, e aqui cuidadores é amplo, não é só pai e mãe, e a gente vai falar disso daqui a pouco, mas não atendem às necessidades emocionais que ela tem. Então, a criança, ela tem necessidades emocionais em cada fase da vida. E essas necessidades precisam ser atendidas pelos cuidadores para que ela desenvolva algumas habilidades emocionais. Quando não é atendida, quando essa necessidade não é atendida por muito tempo,
ou em situações muito específicas, mas muito potentes, essa criança gera, né, no desenvolvimento dela é gerado um trauma, ou seja, ela passa a acreditar que ela precisa funcionar como ela funcionou naquele episódio em que ela não foi atendida. Então vamos pensar assim, uma criança que sempre era esquecida na escola, por exemplo. Ah, né, uma situação que pode acontecer. Tá bom, uma criança com frequência era esquecida. E quando ela era esquecida na escola, ela tinha ali 3 anos, enfim, porque os pais estavam trabalhando, enfim, por qualquer coisa que seja, ela ia se sentindo, sei lá, abandonada, ou ela sentia que ela não podia confiar no pai e na mãe, porque aquele momento era assustador para ela. E aquilo aconteceu diversas vezes ao longo da infância dela. Então, ela precisou se adaptar a essa necessidade, porque ela tinha uma necessidade de ser protegida, ela tinha uma necessidade de ser cuidada. E essa necessidade não foi atendida. Gerou um trauma. É isso que a gente chama ali de trauma. Então, se repetiu muitas vezes. Ou, vou pegar esse mesmo exemplo, um único episódio em que a mãe saiu e essa criança ficou por muitas horas esperando, e aquele dia, naquele momento, aquela criança teve muito medo de que a mãe morresse. Então aconteceu uma única vez, não foi repetido, foi uma única vez. Mas aquilo foi forte o suficiente para a criança fazer a leitura de que minha mãe pode morrer, eu posso ficar sozinho, então eu posso ser abandonado, ok? Então, a gente está falando de abandono, né? De uma situação de abandono, enfim, em situações sutis que se repetem, ou numa situação mais importante que acontece num único episódio ou em poucos episódios. E a criança, então, ela entende que ela precisa se adaptar àquilo, porque eu posso ser abandonada. Então, eu tenho que ficar em estado de alerta. Só que isso não é pensado, isso é sentido. Isso está registrado lá no sistema límbico, lá na amígdala. Não tem neocórtex. Quando ela cresce, ela vai ali, diante de situações, começa a paquerar alguém e vem aquele medo de ser deixada, por exemplo. Porque ela teve essa experiência, tem esse registro, é assim, mas hoje não tem nenhum sinal. Hoje ela é adulta, ela inclusive se for abandonada, ela pode fazer alguma coisa, ela pode resolver, ela tem 300 possibilidades, mas não é racional, não é do nosso neocórtex, ela está agindo conforme a amígdala. Por quê? Porque ela teve ali uma situação traumática. Então, isso é o que a gente, dentro da terapia do esquema, contextualiza como trauma, que é diferente do trauma do estresse pós-traumático, da vida adulta, enfim. Então, é só para dar um contexto de qual trauma que a gente está falando. Entendi. E aí, qual que seria uma reação natural nesse exemplo que você está dando? A pessoa teve o trauma, se sentiu deixada, teve medo da mãe morrer, passou o tempo, adulta, namorando, tá tudo bem, mas ela tem esse receio. Isso. Aí E ela pode aí, ter várias possibilidades. Vamos lá. Uma das possibilidades. Como ela tem muito medo de que o outro, de ser deixada, ela pode passar a ter atitudes de muito controle para com a pessoa com quem ela está. Então ela passa a ser muito controladora. Sabe aquela assim, não pode me abandonar, não pode me abandonar. Então eu tenho que controlar tudo pro outro não me abandonar. Aí o outro se sente muito controlado e faz o quê? Vai embora. Ela fala, tá vendo? Não falei que ele ia me abandonar? Eu falei, Entendi. profecia autorrealizável. Essa é uma possibilidade. Uma outra possibilidade eu tenho tanto medo de abandono que eu não vou me relacionar com ninguém. Porque se eu não me relacionar com ninguém, eu não corro o risco de ser abandonado. Olha que maravilha, estou me protegendo. Então, isso é pela evitação. Então, a gente pode fazer pela evitação, pela hipercompensação. Aí tem diversas maneiras disso aparecer na vida adulta, mas de algum modo aparece. E aí você fala assim para a pessoa: ah, mas olha, acho que, né, assim, o parceiro, por exemplo, né, nesse exemplo que eu dei que a pessoa controla, a pessoa está dizendo, mas você me sufoca, eu não aguento mais. E ela não consegue fazer diferente, mesmo que racionalmente ela até fala, nossa, eu acho que eu controlo muito mesmo. Mas quando ela vê, ela tá ali procurando, mexendo no celular, ela tá ali fazendo algo, porque é no sistema límbico, é o estado de alerta dela, ela tá dizendo, você pode ser abandonada, toma cuidado, fique em estado de alerta, fique hipervigilante. entendi. E agora, se você tem um paciente na tua clínica que foi lá para fazer terapia por uma razão XPTO, eu imagino que você, ao longo das terapias,
consegue diagnosticar que existe um trauma. Uhum, sim. Agora, se a pessoa não vai lá, você não tem condição de saber, zero. Mas existe uma possibilidade de autodiagnóstico, ou seja, entendi que eu, Alexandre, tenho uma determinada situação que eu perco o controle ou que eu tento evitar uma determinada situação. Ah, isso é trauma, vou procurar a Carol. Como é que funciona? Eu vou fazer assim, talvez não sei se questionamento é a melhor palavra, mas entre autodiagnóstico e autopercepção. Porque quando a gente fala de diagnóstico, a gente está falando de dar o nome de um transtorno, é um diagnóstico. Eu olhei determinados sinais e sintomas e eu estou dizendo que a pessoa tem isso. E isso, por conta da internet, porque a internet, dependendo de como a gente usa, é maravilhosa, dependendo, não muito. Dr. Por que Google. isso? Porque daí a gente vai lá e fala, já sei, é isso aqui que eu tenho. Aqui, ó, TDAH, transtorno bipolar, eu sou borderline, né? Então a pessoa vai lá, porque daí não é a situação em si, mas ela já dá um diagnóstico. E com esse autodiagnóstico a gente precisa tomar muito cuidado, porque dentro da psicologia e da psiquiatria, nada é tão lógico. 2 mais 2 absolutamente não são 4. Por que eu estou dizendo isso? Porque o mesmo sinal, ou alguns sinais, se repetem em diversos transtornos. E existe comorbidade. Então, não dá para você dar um autodiagnóstico a partir de Google, de vídeos no Instagram. Não. Agora, todo esse material que a gente tem na internet, ele é maravilhoso para aumentar nossa autopercepção. E tendo uma autopercepção, que é diferente de autodiagnóstico, uma autopercepção, eu posso procurar ajuda. Porque com a autopercepção, nossa, esse comportamento eu faço, me atrapalha. Nunca tinha pensado que isso podia ser um trauma psicológico. Preciso de ajuda para tratar isso, porque não sei cuidar disso sozinha. Aí a gente tem, mas é uma diferença aí, talvez, na nomenclatura, eu diria. Autopercepção tem a ver com autoconhecimento ou são coisas Sim, completamente diferentes? sim, autoconhecimento, autopercepção. Tem algumas coisas importantes, né? A psicoeducação, ela é fundamental para a vida de todo ser humano, né? Eu particularmente, gostaria que um dia a gente tivesse psicoeducação dentro das escolas, né? Assim como hoje algumas escolas já estão colocando educação financeira, que possamos ter educação psicológica, psicoeducação, para a gente entender como nós, seres humanos, funcionamos. Porque a hora que a gente vai entendendo um pouco mais do nosso funcionamento emocional, a gente já começa a ter mais autoconhecimento, né? Ou seja, conhecer como a gente funciona, porque eu estou conhecendo como os seres humanos funcionam, eu sou o ser humano, então eu vou entendendo como eu funciono. E aí eu caminho para a autopercepção, que é eu poder me perceber, porque uma coisa é eu conhecer, eu sei que funciona assim, outra coisa é, nossa, eu estou me percebendo deste jeito, ou daquele jeito, é um segundo momento. Sem eu conhecer, eu não posso perceber nada, né? Então, são dois movimentos, o de conhecer, então, autoconhecimento e autopercepção. Entendi. A psicologia é um tema razoavelmente novo, né? A gente está falando aí de pouco mais de 100 anos. Sim, Né? sim. Inteligência emocional é mais recente ainda, 30 anos. Uhum. Mas dentro da inteligência emocional, você tem o autoconhecimento, né, para que você percorra a jornada inteira, e você me corrija aí se eu estiver equivocado, fica à vontade, mas você tem o autoconhecimento. A partir do autoconhecimento, você começa a buscar alternativas para o seu autocontrole, a fim Uhum. de que você tenha ou que você desenvolva habilidades e gestão de relacionamentos. Muito bom. O que eu fico pensando do lado de cá? Se eu tenho um trauma qualquer que eu carrego desde a infância, eu talvez tenha bastante dificuldade de por exemplo, me autocontrolar. Tenho uma dificuldade imensa. Eu estou traumatizado, estou lesionado. Né? Eu sei que eu gosto de correr, mas o meu joelho está estourado, ou seja, não vou nem tentar correr porque eu sei que vai doer. Tá? Agora, e aí eu não vou me controlar. Mas o autoconhecimento ele também não é prejudicado se eu tenho um determinado trauma. Né? Por mais que eu assista material, não existe a negação. Não, comigo não aconteceu nada. Eu não tenho problema nenhum. Eu não vou no psicólogo. Eu acho que esse material aí está inteiro errado. Eu creio que existe uma Sim, dificuldade, né? sim, sim, nós temos pontos cegos, né? Todos nós temos, eu acho. E assim,
às vezes, né, a gente busca um autoconhecimento até para justificar. Quando eu falei há pouco do autodiagnóstico, né, tem gente que usa, assim, eu já sei, eu sou meio desatento mesmo, mas é porque eu tenho TDAH, já me diagnostiquei, já sei que é TDAH, mas é isso. Então eu uso como uma justificativa para, inclusive, não mudar, para não me transformar, né? Então, eu penso que o autoconhecimento, ele é importante, só ele não faz a mudança, né? É um processo que inclui outros aspectos aí no meio, e aí fazendo um adendo em relação à inteligência emocional, que inclui também a psicologia positiva. Quando a gente está falando de psicologia positiva, é uma área dentro da psicologia que olhou para tudo que tinha sido estudado dentro da psicologia e falou assim: então, mas até agora a gente só está falando de doença, de patologia, mas e o lado saudável do ser humano? Como a gente potencializa o lado saudável do ser humano? E a psicologia positiva, ela vem com uma série de intervenções, com um olhar para potencializar aquilo que o ser humano já tem de bom, né? Como que eu torno isso ainda maior? E a inteligência emocional entra dentro desse pacote, apesar da inteligência emocional ser um conceito anterior ainda à psicologia positiva, porque a psicologia positiva começou no ano 2000, é Tudo mais muito nova recente. ainda, né? É mais novinha ainda. E aí, quando a gente olha para a psicologia positiva e para a inteligência emocional, mesmo para a programação neurolinguística, né, a gente tem ali uma série de estratégias que a gente pode utilizar e que o autoconhecimento vai nos ajudar, a autopercepção, colocar em prática. Agora, se a gente tem uma questão, um ponto cego, uma questão traumática, que a gente às vezes não tem nem consciência, a gente não sabe por que que faz, a gente não tem essa, não sabe, só tá ali. A gente pode usar essas ferramentas todas e pode ser que essas ferramentas sejam suficientes para fazer uma transformação, mas pode ser que elas não sejam. Em que sentido? Não é um sentido pessimista isso. Eu amo todas, né? Programação neurolinguística, uso, psicologia positiva, inteligência emocional, são todas ferramentas fundamentais para a gente trabalhar o ser humano no sentido de se desenvolver e também no sentido de cura, né? No sentido de tratar. Ok. Agora, é o seguinte: o que foi aprendido emocionalmente precisa ser modificado emocionalmente. O que foi aprendido cognitivamente pode ser transformado cognitivamente. Então, quando a gente está falando de inteligência emocional, a gente está falando de um conceito que tem uma série de estratégias, assim como o PNL, né? E, por exemplo, a PNL, assim, principalmente a PNL, né? Tem uma série de intervenções que vão sim para o estado emocional, que não, ela tem intervenções que são mais cognitivas e mais comportamentais, mas tem uma série de intervenções que são emocionais e por isso ela é tão eficaz. E se a gente não faz essas transformações emocionais e ficar só com a transformação cognitiva, a gente vai até um certo ponto. Por isso que autoconhecimento é importante, o autoconhecimento do livro, das informações é. Às vezes ele é suficiente para fazer mudança? Sim. Às vezes não. Quando que a gente sabe disso? Quando chega uma pessoa e diz assim, olha, eu sei que eu faço isso, eu já tentei várias, eu já sei o que que eu tenho, já sei, mas assim, eu não consigo mudar, eu não consigo mudar. Quando uma pessoa diz isso conta pra gente que ela tem um registro emocional traumático, que talvez ela não tenha percepção, mas seguramente ela tem algo que a impede de fazer essa mudança. E isso precisa ser olhado, transformado, mexido. E aí não vai adiantar você só dar técnica, 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 porque você vai estar num nível comportamental. Mas o nível emocional precisa ser mexido. E ele é um outro nível. Entendi. E os pais são os principais agentes dos traumas que você cuida? Vamos lá, né? A gente está falando de traumas infantis, então, é claro, eles são ao longo da infância e da adolescência. Os pais são as figuras mais importantes ali naquele momento, mas não são só eles. Pode ser o irmão, pode ser o amiguinho da escola, pode ser o professor, a avó, a babá, pode ser um monte de gente. Qualquer pessoa com quem a criança Se conviva, relaciona. se relaciona. Tenho pessoas no consultório que têm traumas bastante significativos nos cuidados com a babá. Tenho também pessoas que os traumas são basicamente exclusivos com irmãos. Então, não são.
né, assim, é claro, a gente acaba focando muito os pais, porque eles são as figuras mais importantes na primeira infância, até os 6 anos, mas não são só eles os causadores, de traumas. E nisso também acho que vale a pena a gente ressaltar, né, que os pais não causam traumas deliberadamente, porque eles Claro, querem. Claro que claro, não. claro, Eles estão claro, claro, fazendo claro. o melhor que eles podem, com a melhor intenção que eles têm, e também com os traumas que eles trazem, que talvez eles também nem percebam, e algo pode ser interpretado ou recebido por aquela criança, porque ela tem um temperamento com o qual ela nasceu, foi geneticamente herdado, aquilo que faz ela ser única, que vai colaborando para como ela interpreta também aquela situação. Então, os pais podem fazer algo que na concepção deles seja absolutamente amoroso, mas que na leitura dessa criança não é, né? Então a gente não tem controle sobre tudo. Até porque eles carregam a educação que eles receberam de 2 gerações para Para trás, né, em trás, relação à criança. exato, exato. E tudo isso é muito novo, né, Sim, então é muito comum, né, que os nossos pais, os nossos avós, tenham sido criados com uma rigidez muito grande, com punições físicas austeras, né, e hoje a gente tem um outro entendimento em relação à educação, né? Mas você fala um negócio interessante, né? Porque eu te ouvindo, eu estou pensando aqui como líder de uma empresa, como é que eu posso ficar atento em relação ao meu time para perceber comportamentos estranhos, a insegurança, sei lá, na hora de tomar uma decisão, um receio permanente de perder o emprego, uma dificuldade para desenvolver algo, tudo isso pode ter um cunho traumático lá da infância, né? E como você trata traumas, ou a gente tá conversando aqui sobre traumas gerados na infância, eu como líder, neste momento eu não vou gerar um trauma ali, então eu tenho que perceber. E estava pensando que os pais são os grandes agentes de traumas da infância, mas quando você traz a babá, o professor, o tio, o irmão mais velho, isso mostra que existe uma pluralidade muito grande de agentes e a gente precisa ficar bastante atento com tudo atento. que está acontecendo, né? Sim, e Agora, tem não, desculpa, pode agora eu tenho uma pergunta. Quando você vai tratar uma pessoa que carrega esse trauma lá da infância, você vai buscar a cura. Para você buscar a cura, é preciso criar algum mecanismo para que esse adulto volte àquele momento da infância para ressignificar as coisas ou não é por aí? sim. Eu vou te responder isso, só queria fazer uma colocação no que você disse, que é bem importante para a gente entender a situação traumática e como que ela aparece na vida adulta e principalmente no trabalho, né, na área profissional. Legal. Quando a gente se torna adulto, a gente perpetua os traumas, né? O que que é isso? A gente faz a manutenção dos traumas, porque a gente vai enxergar o mundo a partir desses traumas. Então, eles vão aparecer no ambiente de trabalho. Por exemplo, uma pessoa mais insegura, ou uma pessoa que tem umas, né, se mostra com um certo arrogo, por exemplo, uma arrogância. Então, aquele funcionamento ali é uma perpetuação daquilo que ela traz, né? E como é que a gente atende a necessidade da criança, olhando para a criança, identificando o que que ela precisa? O líder pode fazer isto olhando para os liderados e percebendo, não é que ele vai ser psicólogo de ninguém, né? Claro. Mas é ter uma conexão, é ter um olhar para algo que está para além do comportamento que a pessoa tem ali. Então, o líder pode ser um agente que contribui muito nos processos de diminuição de trauma, ou pode ser uma figura que perpetue se ele estiver reproduzindo um papel de alguém que foi um agente de trauma, né? Por exemplo, uma pessoa que teve situações traumáticas com o pai, que era muito autoritário, que tem um chefe muito autoritário, aquilo vai ficar sendo reeditado diariamente, né? E isso é complexo da gente cuidar e nas relações de trabalho. Então, mas só para dizer que sim, tem todo um cuidado e um olhar que é importante a gente ter quando a gente está falando do ambiente profissional, porque a gente carrega os traumas para todos os lugares da nossa vida. Agora, a segunda pergunta que você me trouxe aí agora, que é como é que a gente cuida, né? Então, a gente tem 3 esferas: a esfera cognitiva, racional, a esfera emocional e a esfera comportamental.
Então, são 3 esferas que a gente cuida. Na esfera cognitiva, a gente vai ter o entendimento de como aquele comportamento foi formado, qual foi a necessidade que não foi atendida, o que houve ali, que é o processo de psicoeducação. A pessoa entender, a partir daquelas necessidades que não foram atendidas, o que ela gerou de percepção do mundo, né, de comportamento, de pensamento, para se adaptar à vida. Então, primeiramente, cognitivo. Depois, emocional. Na intervenção emocional, a gente tem uma série de estratégias vivenciais, que, por exemplo, dentro da psicologia clínica, a gente faz junto com o paciente. E nestas experiências vivenciais, sim, nós utilizamos muitas imagens da infância, a gente utiliza inclusive fotografias da infância, e tem, né, a gente utiliza, por exemplo, uma cadeira vazia em que vai sentar alguém ali que foi significativo na infância ou que é significativo hoje e com quem aquela pessoa precisa ou deseja fazer algum tipo de conversa para trabalhar algumas questões emocionais. Então, a gente vai usar uma série de vivências, porque o que foi registrado emocionalmente precisa ser modificado emocionalmente. E com a vivência, a gente ressignifica. E aí sim a gente entra na parte de mudança comportamental. Então, por exemplo, de um jeito bem prático, né? Eu vou pegar o exemplo, sei lá, que eu citei no começo aqui, da pessoa lá que tem o abandono, ou deixa eu pensar em algum exemplo mais profissional, vai, né? Uma pessoa que procrastina, sei lá, né? Então, ela tem ali uma questão com alto valor, ela não tem muito alto valor, então a gente vai dizer para ela procrastina e ela chega pra gente no consultório dizendo, olha, eu procrastino muito, é isso, essa daqui é a minha queixa. Então, a gente vai primeiro psicoeducar, né? Como é que eu não vou chegar lá dizendo para ela quais são as estratégias de produtividade que ela vai colocar na vida dela. Dentro da terapia do esquema, claro que eu posso sim tratá-la assim só com terapia cognitivo-comportamental, que é uma possibilidade. Agora, se ela já tratou, se ela já fez curso de produtividade, nada está funcionando, e ela chega ali com essa queixa. Bom, então a gente vai fazer um levantamento do que é que tem por trás, e aí a gente tem testes para isso, enfim, a gente vai, e conversas, entrevistas. Ok, então tem ali um registro ali de que ela ia fracassar, que ela era incompetente, enfim, então tá. Então ela tem um entendimento de como isso foi montado na percepção dela a partir da história dela. E a gente vai chegando ali com conversas, enfim, para ter essa compreensão. Aí a gente faz as intervenções emocionais. Aí é que eu vou para as questões comportamentais de mudança, porque a hora que a gente fez a mudança da percepção, do entendimento, a mudança das questões emocionais, quando a gente chega aqui nas mudanças comportamentais, a pessoa adere às mudanças com muito mais facilidade, porque a gente teve uma mudança completa, né, cognitiva e emocional, né? Então, quando se trata de uma situação que tem um trauma por trás, essa intervenção em 3 pedaços é importante. E para aquelas pessoas que, por mais que sejam diagnosticadas que aconteceu uma situação traumática, mas que elas não querem voltar, ou sentar uma pessoa que lhe causou um trauma na cadeira vazia que você colocou lá no seu consultório. Existe alguma outra alternativa para ajudar ou não tem jeito, a pessoa tem que sentar lá? A gente sempre busca alternativas. Ao mesmo tempo, né, quando uma pessoa tem esse comportamento, a gente vai inclusive olhar para esse comportamento dentro da história daquela pessoa, né? Por exemplo, um caso real, né, de uma paciente que tem muita dificuldade em fechar os olhos, em imaginar e colocar alguém na cadeira. Ah, que coisa chata, eu não gosto de fazer isso, né? E a gente vai entendendo, né, que na história dela teve abuso. E que para uma pessoa que teve abuso, de fato, é muito complexo você fechar os olhos e você imaginar, porque você não sabe o que vai acontecer dali. Aquilo é assustador e ela tem um sistema de alerta ali muito ligado. Então, primeiro a gente vai olhar para isso, E né? quando você fala abuso, você está falando de abuso sexual ou abuso de qualquer natureza? Abuso psicológico, abuso físico. No caso dela é abuso psicológico, né, dessa pessoa em especial. Mas poderia ser abuso sexual, poderia ser abuso físico, Abuso poderia de ser qualquer natureza. abuso de qualquer natureza. E aí o escuro
Fechar os olhos é a horripilante. possibilidade de ser Olha que abusada, interessante. né? E aí, como é que você trata um caso desse? Então, e aí, primeiramente, né, a gente vai falar é, justamente do medo que ela tem, do estado de hipervigilância que ela tem. Então, primeiro, a gente vai dessensibilizar, diminuir esse estado de ansiedade, essa preocupação. Isso é feito muito com um cuidado personalizado de como aquele paciente caminha, de como aquela pessoa caminha, né? E aí, às vezes, a gente não vai fazer com a cadeira, a gente vai fazer com desenho, a gente vai pensar em outras possibilidades, a gente vai fazer aquilo de olho aberto, né? A gente vai criar alternativas que facilitem a vivência, mas a vivência é importante, né? E a forma, inclusive, dela lidar com a vivência como algo eu não quero, está perpetuando muito do que ela está trazendo de trauma. Então, a gente vai aos poucos, né, ali trazendo essa informação para a pessoa, usando o que a gente chama da confrontação empática, né? A gente vai confrontando empaticamente, né? E ao mesmo tempo que a gente vai, claro, fortalecendo a pessoa para se sentir num ambiente seguro dentro da terapia. Que legal, parabéns. O seu trabalho é muito, muito, muito importante. Você vê como, Obrigada. às vezes, se pega um profissional que não tem a mesma profundidade, não tem a mesma preparação, eu creio que você pode ter um problema maior ainda, né? Porque eu não gosto do escuro, tive um abuso lá na infância e o profissional está insistindo, por exemplo, com o escuro e aquilo só vai Não, dificultar a minha vida, né? é o que a gente chama de retraumatizar. Aquilo reedita o trauma. Assim, enquanto terapeuta, esse é um cuidado que a gente precisa tomar. Isso é muito Porque, legal. porque senão você retraumatiza. Né? Então, por exemplo, isso pode acontecer de jeitos sutis, não precisa nem ser numa situação como essa, né? Mas, sei lá, uma pessoa que ela se sentia muito sozinha, né? E aí o terapeuta diz para ela assim: olha, você pode me mandar mensagem que eu vou te atender e tal. E aí a pessoa, num momento de desespero, manda uma mensagem, o terapeuta nunca responde e esquece. Mas você falou que você ia responder, né? Mas, então Fui esquecido de novo. fui esquecido de novo. Então, Olha que... não precisa ser nem na experiência ali vivencial, ela pode ser em coisas muito sutis, às vezes no que o terapeuta fala, por exemplo, da pessoa, é importante que a gente tenha muito cuidado para o paciente não se sentir criticado, principalmente uma pessoa que foi muito criticada, por exemplo, pelo pai, pela mãe, ou pelo professor, enfim, e tem questões com a crítica, né? E como é que você vai ali fazer uma crítica? De novo, você vai reforçar aquilo que a pessoa está trazendo com No final ela. do dia, a gente precisa tomar muito cuidado com todos aqueles que estão ao nosso redor, Carol. Sempre, Muito cuidado. sempre, sempre. E me diz uma coisa, todo mundo tem trauma ou não? Dentro deste conceito, sim. Se a gente falar, se a gente pegar o trauma segundo o DSM, como eu disse no início, não, nem todo mundo vai ter trauma, porque nem todo mundo viveu aquelas experiências específicas. Agora, dentro desta teoria da terapia do esquema, todo mundo, em algum momento, teve alguma necessidade emocional não atendida. Porque imagina o seguinte, é de quando a criança nasce até o final da adolescência, que o pai, a mãe, o vô, o tio, a avó, todo mundo vai ter que atender todas as necessidades emocionais. É Impossível. impossível, é impossível. Então ninguém passa ileso. Agora, todo trauma precisa ser tratado ou não necessariamente? A gente trata, a gente cuida daquilo que traz prejuízo pra gente. Traz prejuízo, por exemplo, eu quero me relacionar com alguém e não consigo. Ou todo relacionamento se repete sempre com uma pessoa que é indisponível, que não está disponível para mim. Ou todo trabalho que eu entro, eu acabo me conectando a chefes que são muito autoritários. Então, são situações que se repetem e que me fazem mal. Isso eu vou buscar ajuda, porque veja, não é que, nossa, tudo tem que ser cuidado, tudo tem que ser tratado. Não, não, às vezes, né, porque a vida não é linear, a gente tem situações, a gente tem características que são nossas e tá tudo bem, né? Agora, quando nos traz algum nível de prejuízo, aí sim é importante a gente cuidar. E você tem histórias que você pode compartilhar conosco de pessoas ou de profissionais que passaram por esse processo com você de cura
e que alcançaram resultados legais? Sim. Eu gosto muito, né, assim, bom, tem algumas bem características, né. Mas é muito comum e acho muito interessante quando o paciente chega à primeira consulta e diz assim: "Não, mas a minha família é perfeita". Não, era todo mundo amoroso, não tinha não, esse negócio aí de trauma infantil da família, isso daí aqui você não vai encontrar nada, que ó, nem me reconheço nesse daí. E quando a gente vai, conversando sobre a história, né, e percebendo, coisas sutis dentro daquela história, então vou pegar um caso específico de uma pessoa que chegou justamente na primeira sessão dizendo: "Não, minha família é perfeita", e essa pessoa chegou com uma queixa de, transtorno de ansiedade, generalizada, e a minha família é perfeita, né. E aí uma pessoa que, trabalha loucamente, se cobra loucamente, mas a minha família é perfeita, não sei por que que eu tô assim, não tenho a menor ideia. Daí a gente vai observar, assim, né, o pai era expert no que fazia, era um dos melhores do mundo no que fazia, a mãe também, mas não era dito que ele tinha que ser o melhor do mundo, só que ele tinha dentro de casa, né, os melhores do mundo que viajavam inclusive quando ele era criança, para o mundo, para lugares no mundo, porque eles eram chamados, pai e a mãe, como referência naquilo que fazia. De fato, é uma família legal, uma família, amorosa, afetiva, né, e que, eh, nunca foi, claramente dito assim: "Você tem que performar bem". Isso não era dito, mas isso era sentido, né. E aí no processo de terapia, a pessoa foi se dando conta, eh, do que isso causou, né, de um senso de fracasso muito grande, e aí de uma tentativa de hipercompensar aquela sensação de fracasso, porque assim: "Eu tenho que ser daquele jeito ali, não posso ser menos do que aquilo, mas eu não consigo porque eu não sou igual a eles, então eu sou um fracasso". Então o excesso de cobrança, o trabalho excessivo, por conta de um de uma, crença, né, de só poder ser amado se performar muito bem. Comparação. Comparação. E não tinha a menor ideia quando chegou, né. E isso fez, por exemplo, nesse caso, essa pessoa mudar completamente a relação com o trabalho, completamente, né, porque espera aí, o que que eu estou fazendo comigo? É uma exigência, com base em quê? Um outro caso que eu acho que também é bem emblemático, de uma pessoa que tinha, eh, um nível leve de toque, né, enfim, ela era muito preocupada com limpeza, muito, então tinha que limpar, 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 e ela falou: "Não sei de onde vem isso, mas, não consigo, não adianta me falar", né. E aí a gente também, né, fazendo as intervenções e tal, as intervenções emocionais, e um dia ela se lembrou de uma experiência, que acontecia com muita frequência. Ela morava numa fazenda e ela brincava com os filhos do caseiro. E aí ela brincava muito, e ela ia para o galinheiro, ela ia para o chiqueiro, ela, enfim, andava em tudo quanto era canto, e ela voltava muito suja para casa. E quando ela estava chegando, assim, no fim do dia de brincar muito, a mãe dizia para ela assim: "Nem entra aqui, vai tomar banho lá fora, eu não quero ninguém sujo aqui dentro, detesto sujeira". E ela ouviu isso muitas vezes. E isso fez com que eu detesto sujeira. Sujeira, mamãe não ama sujeira, né. Olha, mamãe não, e em nenhum momento a mãe dela disse: "Eu não te amo porque você está suja, eu não amo sujeira", mas essa atitude sutil e até com uma intenção ali dessa mãe de que ela estivesse limpa para entrar em casa, ok, mas e aí a percepção da paciente, né, de que: "Nossa, eu associei que limpeza, para eu ser amada eu tenho que estar limpa", né, então é uma exigência com amor, com limpeza, com o objetivo de ser amada. E aí também foi todo um trabalho super bonito de mudança, aí sim de uma mudança comportamental que se sustentou, porque teve uma ressignificação, né, para a limpeza, para a sujeira, para o amor, enfim. Agora, no mundo dos negócios, a gente precisa ter resiliência o tempo inteiro, porque parte do que acontece dentro da nossa empresa, se refere ao nosso comportamento, Uhum, mas tem uma grande parte, ou vamos dividir em duas partes, vai.
uma parte depende de mim, enquanto empreendedor, enquanto líder, enquanto homem de negócios. Uma outra parte não. Então, o tempo inteiro, quando a gente senta com o cliente, desenhar a melhor proposta está no meu domínio, chegar pontualmente está no meu domínio, fazer uma apresentação com o máximo possível de assertividade está no meu domínio, mas entender exatamente o que eu estou dizendo não está no meu domínio, me escolher não está no meu domínio, né? Me querer não está no meu domínio, então a gente tem que tratar com esses dois mundos o tempo inteiro. E para a gente tratar com o que está no meu domínio e com o que não está, eu tenho que desenvolver a resiliência, porque muitas serão as vezes, ou na maior parte das vezes, o resultado pretendido não é alcançado. E aí a gente tem que repetir, 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 repetir. Quando eu te ouço falar da exigência, eu fico pensando do lado de cá se existe alguma relação entre exigência e alta performance. Porque se eu não tiver uma alta performance num mercado tão exigente, provavelmente eu não vou conseguir ter um resultado, pensando do ponto de vista business, positivo. Então eu tenho que ter alta performance. E eu tenho que ser exigente para que a alta performance seja alcançada e mantida. Mas aí te ouvindo, poxa, tem que tomar cuidado com a exigência. Fala assim, cara, lascou minha resiliência, né? Como é que funciona isso? Tem relação? Tem alguma Tá. fórmula mirabolante aí para que a gente não tenha uma patologia instaurada quando eu falo em exigência e alta performance? Sim. A gente, dentro da terapia do esquema, a gente tem um termo que a gente usa, que é o nosso lado adulto saudável. Qual que é a função? Porque é como se a gente tivesse vários lados, né? Um lado de nós que tem medo, um lado de nós que enfrenta, ou um lado de nós que pode ser mais agressivo em determinada situação, ou mais controlador, ou mais submisso, enfim. E a gente tem um lado que é o nosso lado saudável. Temos todos, ainda bem. E esse lado é importante que ele seja evocado, que ele seja chamado, porque a vida não é linear. A gente tem problemas, a gente tem desafios, a gente tem uma série de situações que a gente não. Que vão nos frustrar. Assim, realmente a gente vai ficar frustrado, não tem outra alternativa. E o que a gente faz nesta hora? E aí, nesta hora, tem algumas funções do adulto saudável que podem ser muito úteis, né? Que é, primeiro, da gente poder acolher o que a gente está sentindo, as nossas dores, a decepção, a tristeza, a raiva, seja lá o que for, né? Mas da gente poder acolher, talvez, o nosso lado mais vulnerável, né? Poder acolher. Outra coisa que o adulto saudável faz é diminuir um pouco as críticas internas. Porque uma coisa é eu me dedicar para eu conseguir fazer melhor. Eu olho esse processo aqui, eu tive um feedback que essa apresentação não foi boa nisso, 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 ou que eu não fui escolhido ali dentro da concorrência por isso, por isso, por isso. Ou às vezes eu não sei qual é o motivo, mas eu não fui escolhido nessa concorrência. Então, eu tenho algo aqui, né? Eu posso olhar aqui para todo o meu processo e me perguntar o que é que eu posso melhorar. Isso é diferente de eu falar, você fez horrível, foi péssimo. Foi também, olha, você podia ter feito desse jeito, desse outro jeito, desse outro jeito, desse. No processo de o adulto saudável, ele vai silenciar um pouco as críticas e poder olhar para aquilo de um jeito generoso, de um jeito cuidadoso, como você falaria para um amigo. E não como você falaria para você mesmo. Que muitas vezes com um amigo a gente é muito mais generoso do que com a gente, né? Se o amigo chegar pra gente contar, fiz uma apresentação, não foi legal, a gente fala, mas peraí, vamos olhar o que foi, né? É Mas, verdade. mas se é com a gente, ai, que horror, nossa, foi péssimo, né? Então, o adulto saudável vai ajudar a gente a encontrar esse lugar de também silenciar um pouco essas críticas para ter generosidade. E ter generosidade não é passar a mão na cabeça, não é se conformar e ficar num lugar de acomodação, um lugar acomodado. Não, não é isso. Mas é olhar para a situação e ver o que eu posso fazer ali realmente de diferente, o que eu não vi ainda. Ok, mas fazer isso com generosidade e ir para a ação.
E aí, diante de... quando eu silencio essas críticas excessivas, porque a crítica excessiva me ajuda em quê? A me criticar. Mas quando eu silencio as críticas, eu inclusive me abro para enxergar coisas que eu não estava enxergando, porque eu saio da situação de raiva, então eu senti a raiva, eu senti a tristeza, eu dei vazão para tudo isso. Eu silenciei um pouco as críticas, eu vou olhar aqui o que eu vou fazer com essa situação. Então, quando a gente fala, né, resiliência, que é um conceito aí que a gente traz da física, né, que é isso de você sofrer algo, né, um material que sofre algo e pode voltar ao estado anterior, talvez ainda até melhor, né? A gente está falando assim, é uma movimentação, e essa movimentação a gente vai fazer ao longo da vida. Essa movimentação, né, de apertar, a gente pode ou não voltar, mas essa movimentação de muitas vezes a gente ser apertado, isso vai acontecer em muitos, muitos momentos da nossa vida. E se a gente tem um lado saudável ativado, a gente consegue fazer esse movimento com algum nível de cuidado emocional, junto sim com a busca de resultados. É que essa equação, ela é desafiadora e ela é individual. Né? Não dá pra, ó, você vai até aqui, porque até aqui você está exigindo dali para frente. Não, ela é individual, como cada um funciona. Né? Então, a gente pode falar do saber do DSM, do saber da psicanálise, do saber da terapia do esquema. Agora, a gente tem um saber que é de cada um. É o saber do Alexandre, é o saber de quem é o Alexandre. E O eu preciso... indivíduo é singular, É né? singular. Eu costumo dizer que as pessoas não são diferentes, elas são singulares. Porque Singulares. a partir do momento que eu digo que eu sou diferente de você, eu estou criando uma situação onde talvez nós poderíamos ser iguais. E nós não somos iguais. Não Não existe, existe essa né? Então a possibilidade. gente tem que tratar com a singularidade. E eu vejo a resiliência um ponto hoje bastante importante, porque eu venho de uma geração onde a gente aprendeu que para ser resiliente a gente tinha que passar por uma série de situações conflituosas, extremamente complexas. O início da minha vida profissional não foi com uma gestão como são as gestões de hoje, olhando para um equilíbrio emocional, buscando entregar para o liderado o máximo possível de bem-estar mental. Não, é chicote e chinelo o tempo inteiro. Mas quando eu olho para o que aconteceu comigo, eu falo assim, nossa, ainda bem que eu tive gestores tão austeros, porque eu fiz essa travessia em meio à austeridade, adquiri uma força interna muito grande, resiliência, e hoje eu toco os meus negócios com bastante tranquilidade. Ah, dólar subiu, eu vou dormir. O cliente fechou a fábrica, e eu fiquei sem negócio, de repente, eu vou dormir. Tem uma conta para pagar amanhã, mas o caixa hoje não está positivo. Eu vou dormir. E eu atribuo essa tranquilidade às diversas dificuldades que eu encontrei ao longo da carreira e sempre tive que encontrar uma maneira de sobreviver, né? Agora, quando a gente trabalha desde cedo a inteligência emocional, a gente cuida para que os nossos filhos não passem por situações traumáticas ou traumatizantes, de alguma maneira eu não estou afetando a resiliência futura deles? Não? Não. A gente atribui muitas vezes, né, sucesso exatamente às nossas dores, né? E vamos entender que assim, é claro que é importante a gente respeitar, né, a nossa história de vida. É claro que ela nos trouxe até aqui, a gente tem os nossos aprendizados, é, né, porque a gente passou efetivamente por determinadas situações. Agora, quem é que garante que eu só sou assim hoje porque eu passei especificamente por aquela situação, né? Por exemplo, sei lá, porque eu vivi, né, tiro, porrada e bomba no começo, hoje eu consigo fazer tal coisa. Será que se tivesse tido alguém que desenvolvesse, por exemplo, vários conceitos de inteligência emocional na prática e que te ajudasse a perceber os seres humanos, que te ajudasse a perceber, por exemplo, a própria psicologia positiva, a essência do ser humano, o que faz bem para o ser humano, como é que você chega naquilo que é essencial para o ser humano, como é que você gera engajamento. Será que hoje você não teria condição de fazer o que você faz?
A gente não sabe, porque os estudos precisam ser desenvolvidos para isso. Mas é um questionamento que a gente faz, porque a gente tem uma crença hoje, pautada assim, estou assim porque tive todo esse sofrimento, tá? Agora, e se a gente tiver uma educação emocional? Que eu não estou falando de poupar. Não é isso, não é não dar limite, eu vou poupar, daí pronto, daí Não vou vai. dar um feedback negativo quando a situação é negativa. Não vai adiantar. Assim, limite realista é necessário para todos nós. É uma necessidade humana. É importante. É sempre necessário. A questão é como que eu dou esse limite? O como eu faço isso? Porque eu posso dar o mesmo limite de diversas maneiras. Não, e tem uma outra situação que eu estou pensando aqui, que é o seguinte, né? Eu realmente creio, né, talvez de forma absolutamente equivocada, mas eu creio que o início da minha carreira foi extremamente turbulento e austero. Austero ao extremo. Eu tive períodos em que todos os dias eu recebia um aviso de que no dia seguinte eu seria demitido se uma determinada situação não acontecesse. E eu atravessei. Atravessei pensando o seguinte, bom, não quero perder o emprego, não posso perder o emprego, em casa eu não vejo meu pai desempregado, portanto eu tenho que encontrar uma solução, senão amanhã eu perco o emprego. Aí eu encontrava uma solução. Um dia depois, olha, se amanhã você não encontrar uma outra solução para um outro problema, você está demitido. E eu ia atrás de solução. Então eu atribuo uma técnica que eu fui adquirindo ao longo do tempo de encontrar soluções para problemas diversos a uma rigidez grande que eu tive durante bastante tempo. Mas, pensando aqui agora, junto comigo, dezenas de outros profissionais tiveram os mesmos líderes. Mas nem todos fizeram essa travessia com tanta tranquilidade assim como eu. Aí talvez entra a questão da singularidade. Quer dizer, uma gestão austera, será que de fato vai trazer a resiliência que você visualiza hoje? Para mim, como ser humano único e singular, sim. Por Para uma o outra outro, pessoa, não. talvez não. Para uma outra pessoa, isso pode ter perpetuado um senso de fracasso Isso é e ele muito interessante. Isso é não vai muito louco. ultrapassar. Então, a gente dizer que foi bom e é bom para todo mundo, e vamos então fazer uma educação assim com todo mundo, que é para todo mundo ir para frente, não vai É porque a gente funcionar. atribui hoje, se a Sim. gente parar para pensar, né, contexto social. A molecada passa muito tempo hoje com o celular na mão, olhando o Instagram, zapeando os stores, sei lá como é que chama, quando passa rapidinho de um em um, né? Na nossa época era zapear entre os canais, mas tinha duas opções, né? Hoje você tem uma infinita Sim. quantidade são infinitas possibilidades, e a gente fala que a criança, o adolescente, mesmo o adulto hoje é refém da mídia social, ele não enfrenta nenhuma dificuldade, porque está percorrendo lá os stores, está todo mundo feliz, está todo mundo sorrindo, e a gente fala, poxa, como vai ser possível esse adolescente se tornar um adulto resiliente se ele não está enfrentando dificuldade? E quando a minha geração diz isso, eu estou pensando no quê? Na austeridade lá do meu chefe de 30 anos atrás. Né? E o que você traz aqui não é isso. Então, como eu disse, limite é essencial. A geração que não tiver limite realista não vai saber lidar com limite. Agora, de novo, eu posso colocar o limite de um jeito autoritário, eu posso não colocar limite, e eu posso colocar limite com amorosidade. Estou dando 3 possibilidades. E aí, assim, eu acreditar que só vai ter limite quem teve uma educação autoritária, eu estou desconsiderando a possibilidade de colocar limite de uma maneira amorosa. Porque, de fato, quem não teve nenhum limite não vai ter mesmo. É verdade, é real. Se você pegar os extremos, é isso. Tá, mas não existe nenhuma possibilidade no meio do caminho mais saudável do que aquilo dali. Né? O mundo não é binário, né? A gente enxerga muito o mundo, ou é isso ou é aquilo. Então, ou você é permissivo ou você é autoritário. E limite realista com amor? É possível? Trabalhoso, talvez precise ser desenvolvido, mas existe essa possibilidade. Não é fácil. E eu creio que, à medida que os anos vão passando, a gente vai encontrando novas técnicas e novas soluções para que a gente eduque. Né? Então, seria absolutamente impossível
imaginar que um adolescente na década de 80 teria a educação que os meus filhos têm, nasceram aí há 15 anos atrás, simplesmente porque não existia esse estudo, né, de inteligência emocional, por exemplo. Exato. Né? Então, não dá. Você Exato. luta com as ferramentas que você tem. Né? Exatamente. Nós somos frutos de uma geração de pais que tem um modelo que, assim, eu vou punir com consequência para você aprender e ser alguém na vida. Nós somos frutos de uma geração de pais que tinha essa É percepção. porque não tinha outra ferramenta, a gente tem que entender Exatamente. isso. Né? E Exatamente. talvez, para a gente vencer esse tema da resiliência aqui, talvez o ponto fundamental é a gente ajudar todos aqueles que nos cercam a identificar o que é atividade meio do que é atividade fim. Com Então, poxa, certeza. não é dizer para o meu liderado que se ele não entregar uma solução, ele vai perder o emprego. Mas eu tenho condição de mostrar para ele um portfólio de soluções para que ele vá buscar a solução que mais se enquadre para aquele momento. Então mudou completamente a ótica. Então a minha atividade fim naquele momento era perder o emprego. E a atividade meio, que era a solução para eu não perder ali o emprego. O meu emprego, na verdade, era a atividade fim. Qual que era a atividade meio? Eu tenho que encontrar uma solução, tenho que encontrar uma solução. Hoje, encontrar uma solução continua sendo atividade meio, a gente tem a tecnologia, a gente tem o desenvolvimento dos estudos da psicologia, mas a atividade fim não é a manutenção do emprego. A atividade fim, por exemplo, é a mente saudável, que vai me possibilitar amar, que vai me possibilitar Sim. a compartilhar aprendizados de maneira muito tranquila, que vai possibilitar que eu viva que eu tenha uma vida mais longeva, mas uma vida saudável, porque não adianta também você viver 90 anos Sem sem saúde. nenhuma Sim. saúde. Então isso é bem interessante. Sim, e é isso que você está colocando, né? Ah, eu acho que hoje eu sou o gestor que eu sou porque eu tive um momento austero na minha vida. E aí, exatamente a questão é: e se você tivesse tido um chefe que te estimulasse? E se você tivesse tido um chefe que te desse desafios e te ajudasse a desenvolver o seu melhor potencial? Será que você não poderia ser hoje o gestor? A gente não Não sabe, dá para saber. a gente não tem pesquisas para isso, mas acreditar que só existe esse jeito é binário. Ah, Né? E acho que a psicologia nova, a gente está aqui num processo de possibilidade de desenvolvimento, né? Então, eu acho que levantar esse questionamento, levantar essa dúvida, é um jeito da gente sair da crença de que só dá para ser na dor, só dá para viver, né? Tenho que passar por momentos austeros. Sim, a gente tem uma geração que pensava isto. Eu não acredito nos resultados de uma geração que não tem limite, de uma geração que vive permissividade. Eu não acredito, né? Assim, eu acho que sim, eu acho que é muito complexo. Assim, eu questiono muito como vai ser o futuro de uma geração que não tem limite, por exemplo, que não tem desafios, que não tem alguém estimulando a desenvolver determinadas competências, determinadas habilidades emocionais. É complexo, o que vai acontecer? Talvez, né, a gente vá para um outro extremo, né, das pessoas que daí não vão ter realmente a condição de levar adiante, seja o trabalho, enfim, realizar sonhos, enfim, porque faltou ferramenta nisso daqui. Mas entre aquelas ferramentas duras e austeras e a ausência total das ferramentas, existem muitas possibilidades. Então, vamos explorar um pouco mais essas possibilidades. muito legal. E você entende que a expansão das mídias sociais ajudam na identificação e no tratamento de traumas da infância, ou você crê que mais atrapalha do que ajuda? Eu penso, né, eu digo assim, né, a tecnologia, ela em si é maravilhosa, ela é incrível, né. Ontem um paciente me disse algo que eu concordo, né. A gente estava falando de inteligência artificial, ele falou assim: "Outro dia eu ouvi alguém dizendo", e aí eu vou passar a adotar isso também, né, que a pessoa está mais preocupada, alguém pergunta: "Ah, você se preocupa com a inteligência artificial?"
com a aceleração da inteligência artificial, e a pessoa respondeu, não, eu me preocupo com a desaceleração da inteligência natural. Olha só. Porque essa desaceleração que me preocupa. Essa daí não, pode continuar, porque a tecnologia é maravilhosa, e que continue, nossa, tá Como incrível. atividade meio. Nunca fui. Exato. Então, a internet, ela é incrível, ela é um instrumento maravilhoso, a questão é como que a gente usa, e usar, por exemplo, para autodiagnóstico, para automedicação. Então eu vou tomar tal medicação, e a gente tem uma série de medicações psiquiátricas que no Brasil, assim, é assim, realmente muito complexo, porque a gente tem um índice altíssimo de uso de medicação que é controlada, mas que no Brasil a gente consegue por um comércio, por exemplo, ilegal. E mesmo a que é medicada, né, a gente tem a que é prescrita, a gente tem muita gente usando, enfim, psicotrópico, uma série de medicação, porque vai ali no Google, se dá um diagnóstico, chega no médico, eu tenho que tomar essa medicação aqui, né? E eu acho que isso é complexo. Então, aquela parte da internet que vem te informar, te ampliar percepção, te abrir possibilidades e dizer, inclusive, onde você busca ajuda, onde você tem recursos, acho que a internet usada dessa forma, ela é maravilhosa, ela é incrível. Agora, quando você usa a internet, seja o que os jovens fazem muito, se comparar e aí se diminuir, não tá bom, não é legal. Ficar só na internet, por exemplo, não fazer uma pesquisa e criar um texto próprio, mas pegar um texto lá da inteligência artificial pronto. Isso vai te gerar limitações. Então, eu acho que, principalmente, né, as redes sociais com vídeo, né, Instagram, TikTok, elas têm dado muita possibilidade de levar informação, elas têm levado muita informação para muita gente ter autopercepção, autoconhecimento, e isso é maravilhoso. O que se faz a partir daí é que eu acho que a gente precisa sempre olhar com cuidado. O que mudou na sua vida pessoal e profissional depois que você conquistou tantos seguidores, tantos adeptos dos seus vídeos educativos, lúdicos, né? Imagino que tenha sido uma grande transformação, tanto profissional quanto pessoal. Eu diria assim, né, que acho que a maior conquista é sempre quando eu recebo, e eu recebo bastante esse feedback, graças a Deus. Minha vida mudou quando eu comecei a assistir os seus vídeos. Eu entendi o que me acontece, eu consegui fazer uma mudança. Então, assim, isso já me aconteceu, por exemplo, eu estava em Fernando de Noronha, uma moça do Amapá veio falar comigo. Sabe assim, eu estava no teatro outro dia, uma moça de Fortaleza veio falar comigo. Eu fui tomar sorvete numa sorveteria, eu fui comprar um biscoito. E aí, pessoas que me encontram, então, na rua, que muitas vezes escrevem isso pela internet, mas eu fiquei muito surpresa quando eu comecei a encontrar pessoas, assim, em lugares, enfim, né, que eu nem imaginava, e me dando esse feedback, né? Uma vez eu encontrei uma menina, que foi no teatro, inclusive, e ela chorou quando ela me viu, porque ela falava assim: "Você não tem ideia da mudança que você fez na minha vida". E assim, isso para mim é o que mais mudou. É não ter o alcance e a noção do quanto eu ajudei pessoas com aqueles vídeos, né? Ter a consciência de que eu não tenho essa ideia, isso me faz bem. Assim, não porque eu não quero ter a noção, mas porque é muito maior do que eu posso imaginar. Né? E isso num universo pequeno, porque né, não é o mundo inteiro, mas dentro desse universo, saber que eu ajudei, que eu transformei a vida de muitas pessoas, porque, claro, a gente sabe que a clínica, ela é individualizada, né, você tem um custo, é algo que, né, tem um custo que você precisa investir. A hora que você faz isso na rede social, você alcança muito mais pessoas, né, e com as redes sociais abertas, de um jeito gratuito. Então, é poder cumprir um papel de transformação na vida das pessoas, de levar algo de trazer uma percepção que ela não tinha, de ajudá-la a ter uma vida mais feliz, melhor. Isso para mim é o maior ganho. Que legal. E quais são os conselhos que você deixaria para quem te assiste diariamente aí, através das redes sociais? Eu diria que assim, né, cuide sempre, né? A gente falou aqui do seu lado adulto saudável.
lembra sempre, né, o empreendedor que está aqui nos ouvindo, as pessoas que me assistem, né, é saber que a gente tem dentro de nós um lado saudável. E que a gente pode acessar esse lado saudável, né? Porque eu falo lá nas redes muito de trauma, de trauma, de trauma, de trauma, né? E eu sempre penso, né, assim, o quanto talvez até seja importante eu frisar mais e mais, e eu quero aproveitar esse momento então para isso, de que a gente tem um lado saudável, que pode olhar para a gente mesmo com mais generosidade, com mais compaixão, que pode nos ajudar a cuidar das nossas partes mais traumáticas da infância e que pode nos ajudar a encontrar estratégias melhores para viver a vida que a gente vive ou para alcançar os resultados que a gente quer, né? Então, lembra sempre desse lado, né? Esse lado pode te ajudar na sua vida profissional, naquilo que você está empreendendo, nas suas dores, no seu relacionamento, e traz esse lado, chama esse lado para a vida, né? Mesmo que às vezes parece que ele está ali meio adormecido, mas ele existe aí dentro, ele existe em todos nós. Que legal. E como é que as pessoas te acham? Se é que alguém ainda não te conhece. Não, tem muito espaço ainda. Tanto no TikTok como no Instagram, Carolina Sales Psico. E aí ali tem acesso a tudo, né? Principalmente no Instagram, que a gente tem ali o link na bio, e aí tem possibilidade de acessar a clínica, o site, enfim, tem alguns cursos, enfim, a pessoa pode acessar tudo por ali, então fica fácil. Carolina Sales Psico, pronto. Simples assim. Simples assim. E quais cursos estão disponíveis, Carol? A gente tem o método CAS, que foi um método que eu desenvolvi a partir da terapia do esquema, que é um método justamente que eu falo da parte comportamental e emocional, da parte cognitiva, emocional e comportamental, e aí eu trago ali uma série de técnicas que a pessoa mesma pode usar com ela para ter um desenvolvimento. Então isso é muito legal e assim, também é uma outra forma de dar acesso para as pessoas, né? Tem o Porquê Você é Assim, que é uma masterclass, enfim, de contar um pouco, né, sobre quais são as necessidades emocionais e o que acontece quando elas não são atendidas. Para que você, né, cada um, quem assistir, ele tenha a percepção, principalmente a percepção cognitiva do porquê que você funciona desse jeito, né? Aí a gente tem uma outra masterclass em que a gente fala dos traumas um a um, que aí é até interessante para quem trabalha com isso, para os profissionais da área, mas mesmo para leigo, que é ter um conhecimento geral, e isso ajuda muito os pais, essa aula é muito boa para os pais também, porque aí você tem um entendimento da fase em que o seu filho está e do que é importante você fazer em cada uma daquelas fases, né? Mas é claro que você também pode olhar para a própria vida, né? Tendo ali um óculos, né? Para enxergar como que isso funcionou na sua vida. E temos mais um ainda, eu acho que são 4 produtos. Sim, temos mais um, que é Quebrando o Ciclo, que a gente fala um pouco das famílias disfuncionais, ou seja, situações que acontecem dentro do ambiente familiar e que perpetuam, então, os traumas, né? E como é que a gente deixa de repetir, porque há uma grande chance de que a educação que você teve, os traumas que você recebeu, sejam de algum modo reproduzidos. Então, também a gente tem ali um curso que ensina como que a gente vai encontrando caminhos de pausar estas repetições. Que legal, parabéns, parabéns. Seu Obrigada. trabalho é muito lindo, é muito importante. Eu te conheço já há algum tempo, eu já ouço muito de vocês, sempre coisas bastante positivas. Tive o privilégio de recebê-la aqui. Ao longo da semana eu assisti dezenas de vídeos teus. São vídeos realmente incríveis e que agregam bastante para o nosso dia a dia. Eu encorajo todos aqueles que estão nos assistindo aqui, Carol, que entrem na sua página, que acessem os seus vídeos que estão lá disponíveis, né? Uma democracia do conhecimento, quer dizer, todo mundo pode ter acesso. Então, assim, não perde tempo, vai para a página da Carol, acessa os vídeos dela, compartilha com as pessoas que você conhece, que é super importante, né? A gente hoje tem muito conteúdo
ruim na internet, né? Como em todos os lugares. Exato, Né? exatamente. E aí, a hora que a gente se depara com um conteúdo consistente, sério, sólido, a gente precisa sim compartilhar. Até porque, Carol, a gente nunca sabe se aquele que está do nosso lado está precisando de um apoio, de uma palavra, de uma instrução, porque ainda que quem está do nosso lado saiba de uma dificuldade ou já tenha detectado um trauma, ele não vai sair com uma plaquinha dizendo assim, eu tenho trauma, tem alguém aí para me ajudar, por favor? Não vai. De jeito Né? nenhum. Então, assim, compartilha, né? Os vídeos da Carol, compartilha todo aquele vídeo que vocês, aliás, tiverem o privilégio de receberem ou de assistirem, entenderem que é um conteúdo sério. É super importante. Eu venho dizendo aqui, Carol, que todos aqueles que compartilham são, junto conosco, agentes transformadores de gente. E isso é muito legal. Esse é um grande benefício da internet. Super obrigado, viu, Carol? Parabéns pela tua jornada. Continua firme e forte lá nos teus vídeos, porque eles são baratos, eu gosto, muita gente gosta, não é só criança que fica fascinada com as histórias lúdicas, todos nós adultos ficamos também. Que bacana, eu te agradeço muito pelo convite, que delícia fazer esse bate-papo aqui. Eu, no começo, disse para você, né, eu gosto sempre de aprender, por exemplo, eu falo muito, né, da terapia do esquema, mas muito num viés clínico, né, e a gente poder trazer um pouco para esse viés corporativo, não corporativo, mas do empreendedorismo, né, esse viés profissional é também aí uma oportunidade da gente ampliar um pouco mais a leitura da terapia do esquema, que pode beneficiar aí todas as áreas da vida, né? Então, te agradeço imensamente por essa oportunidade. Imagina, a casa sempre aberta para você. Muito Cuida obrigada. legal das pessoas que te procurarem, porque todas elas já são empreendedoras. Eu insisto demais com isso, porque a gente, do mesmo jeito que você falou que a gente deveria ter uma educação diferenciada na área de psicologia, né, e pelo contrário, psicologia, salvo na graduação envolvendo psicologia, nas outras graduações, psicologia é uma matéria obrigatória que você faz porque tem que fazer. Exato. Né? Não existe esse estímulo desde cedo. E eu sinto mesmo em relação ao empreendedorismo. Eu falo, gente, empreendedor não é empresário. Não. Né? Isso tem que ficar muito claro. Exatamente. Você tem que empreender dentro da tua casa, você tem que empreender na empresa que você muitas vezes trabalha como carreirista, seletista, ou uma empresa que você representa. Você tem que tratar o negócio como se fosse seu. Sim. E aí você vai aprender a empreender cada vez com mais naturalidade, com mais desenvoltura, e os resultados, que são as tuas atividades fim, eles virão. E onde que está a minha grande atividade fim? É perceber que alguém do outro lado da mesa encontrou um momento feliz ao assistir um podcast, ao participar de uma reunião comigo, assistir uma palestra, se deparar com profissionais como você. É para isso, na verdade, que a gente tem que fazer as coisas acontecerem. Então hoje você está com a missão cumprida, porque eu estou feliz. Que bom, a recíproca é super verdadeira. Muito obrigada. Se você gostou, não perca tempo, dê aqui o seu like, deixe seus comentários, compartilhe esse conteúdo, me siga em todas as minhas redes sociais, porque tem muita coisa boa chegando por aí, para que você, assim como eu, empreenda com muito amor em tudo aquilo que você faz. Até a próxima, se Deus quiser.